Via Justiça de hoje é sobre direito imobiliário. O que fazer quando as construtoras dão calote nos adquirentes de imóveis? Nossos convidados, a juíza Renata Bonfim Pacheco, da 27ª Vara Cível de Belo Horizonte, e o advogado Kênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Aumenta o número de ações contra as construtoras em Minas, 56% em um ano. A informação é da Associação de Mutuários e Moradores. Motivos: atrasos na entrega dos imóveis e apartamentos vendidos na planta que não saíram do papel. O que fazer, doutora Renata? O que fazer é, antes mesmo de chegar a essa situação de não ter o imóvel, eu acho que nós, consumidores, cidadãos, temos que ter uma série de prevenção, uma medida preventiva. Primeiro, se existe um panfleto muito bonito mostrando um prédio, um apartamento, uma sala comercial e uma construtora, óbvio, investindo naquele marketing, nós temos que primeiro procurar saber a situação dessa construtora. Não é tão difícil, nós temos os órgãos de proteção de consumidor, o PROCON, nós temos o próprio site do Tribunal de Justiça, onde você coloca o nome de uma construtora e se porventura ela já estiver com ações na Justiça, vai aparecer, porque os processos são públicos. Terceira opção que eu daria ao interessado em comprar um imóvel, vá ao local da obra, conheça outras obras que foram realizadas por essa mesma construtora, converse com pessoas que adquiriram imóveis dessa construtora, procure junto à OAB, junto aos setores próprios, técnicos, como que está a situação, se essa construtora é idônea, se ela tem um bom nome na praça. O brasileiro, infelizmente, ele ainda não aprendeu a se prevenir. E aí, quando acontece a consequência desastrosa, ele fica sem saber o que fazer. Doutor Kênio, qual é a realidade da construção de imóveis em Minas Gerais? Quais são os riscos de se comprar um imóvel na planta? Como se proteger destes riscos? O mercado bombou, né? Então houve um grande crescimento do setor de construção civil. As pessoas gostam de ter lucro, que é uma coisa muito saudável. Então de 2007 para cá, o mercado de imóveis disparou, com rentabilidade de 20% ao ano. Logicamente, com esse atrativo de rentabilidade, milhares de pessoas passaram a aplicar em imóveis na planta, visando o quê? Ter esse lucro com a venda do imóvel quando ficar pronto. O que acontece na prática, a doutora Renata foi muito feliz nas colocações dela em relação à parte de prevenção, e tem um fato interessante que a lei 4.591 é de 64, tem 50 anos. E no artigo 50 e no artigo 61 também está estabelecido o dever da construtora em qualquer imóvel negociado na planta, ou seja, na incorporação, em instalar a comissão de representantes, composta de 3 compradoras. Essa comissão ela representa o conjunto dos compradores, os quais passam a ser realmente o dono do empreendimento, que é o condomínio, para fiscalizar a construtora. Lamentavelmente, eu posso afirmar que mais de 90% das incorporações, até a preço fechado, inclusive, não tem a comissão de representantes. Essa comissão que seria fundamental para fiscalizar a construtora, evitar o desvio do dinheiro, conferir a qualidade da construção, enfim, o andamento da obra. Isso seria fiscalizado pelos compradores. Infelizmente, as pessoas ignoram que quando você compra o que não existe, o risco é muito grande. Então, essa falta de postura, de preocupação do adquirente é que possibilita que o mau empresário atue no mercado imobiliário. E estamos vendo aí quase 3.000 famílias sem a casa própria na grande Belo Horizonte. Então é lamentável isso. Doutora Renata, há risco de perda total do dinheiro investido no imóvel na planta? Infelizmente, eu acho que nós, doutor, concorda comigo, não estamos aqui muito para dourar a pílula, não. E realmente esse risco existe. Nós temos casos concretos na Justiça onde várias pessoas compraram imóveis na planta. Nós, juízes, temos o poder, né, nos dado pelo Estado para procurar bens dos construtores, desconsiderar a pessoa jurídica, ir atrás do patrimônio do sócio representante daquela construtora,
procurar dinheiro no banco. Nós temos um sistema judicial chamado Bacen-Jude, onde nós temos acesso a toda e qualquer conta no território nacional e, infelizmente, não se acha nada. E nem vamos dizer que não se acha porque o processo demorou e lá na frente não se achou, não. Os autores das ações contra construtoras, muitas vezes eles pedem uma decisão liminar, que seria bem no início, e essa decisão é dada. Então, assim, em 24 horas procura-se dinheiro ou algum bem que possa garantir aquela ação. E, infelizmente, nós não estamos achando. Ou seja, quer dizer com isso que o judiciário não está conseguindo resolver a situação? É o judiciário que não está conseguindo? Não é o judiciário, eu acho que isso tem que deixar bem claro. O judiciário não é fada e nós não temos varinha de condão. Infelizmente, o brasileiro, nós brasileiros, nós temos a falsa impressão de que o judiciário é um mágico que vai fazer aparecer coisas. Não. Quem garante uma dívida, seja ela qual for, seja uma dívida particular ou de uma construtora ou um empréstimo a banco, qualquer coisa, é o patrimônio daquela pessoa. Então, se eu estou negociando com a construtora X, eu tenho necessariamente que tomar as precauções para saber qual é a saúde financeira daquela construtora. Por isso é que o doutor considerou que tem que ter o comitê de representantes, tem depois eu acho que gostaria que o doutor também esclarecesse bem tecnicamente isso, o patrimônio de afetação, que não é obrigatório pela lei, mas que traria um conforto muito grande para o comprador, porque se houver um problema lá na frente, esse patrimônio responde pela obra, ele está separado do patrimônio da construtora. Então, nós teríamos alguma coisa ainda a que pesquisar. Voltando à minha fala anterior, infelizmente, nós não temos varinha de condão. Se a construtora não tem patrimônio para responder pelo prejuízo, é possível, sim, que esse comprador fique a ver navios. Por causa disso, doutor Kênio, o senhor acha que só se deve comprar imóvel já construído? Eu acho mais seguro, sim. Se a pessoa não tem predisposição. Gente, um fato interessante. Comprar na planta exige trabalho, exige perseverança, exige presença física do comprador, participar da comissão, enfim, fiscalizar a construtora. Agora, se a pessoa não quer ter trabalho, não compra na planta, compre pronto. Isso é um fato. Segundo, quero colocar bem claro, o Poder Judiciário, como colocou, não faz milagre. A questão que cabe a nós compradores, a nós consumidores, analisar o negócio antes. Só assinar o contrato dominando a matéria. E nada de assinar o contrato sem ler, sem compreender. O contrato não pode ser visto como de adesão. Cabe porque a construtora, né, ela tem um modelo dela que só protege os interesses dela. Então, cabe, no caso, ao comprador levar o contrato para o seu advogado de confiança para reequilibrar o contrato, colocar cláusulas que venham lhe proteger. Então, é fundamental que haja uma precaução de maneira a evitar esse risco. Doutora Renata, quais são os motivos alegados pelas construtoras para não cumprir o contrato com os adquirentes de imóveis? O que elas alegam em juízo? Olha, nós temos algumas ações que versam sobre atraso nas obras. Então, não necessariamente que a construtora está dando calote, ela está simplesmente com um problema de atraso nas obras e muitas vezes o atraso é justificado. A construtora, ela teve lá, hoje, por exemplo, com essa questão de, em alguns estados, greve de caminhoneiros, digamos que há uma remessa de cimento que não chega a Belo Horizonte. Então, isso vai demandar aí, existem atrasos em qualquer obra que seriam considerados naturais e permitidos, digamos assim. E existem outros que são abusivos. Então, a construtora, aí nós temos que cotejar a argumentação da construtora para o atraso na obra. Muitas vezes, o comprador do imóvel, ele já não se interessa mais pelo imóvel. Ele quer rescindir o contrato em função do atraso, ele já se desgastou demais naquela relação e aí a gente também tem que ver o quanto que ele pagou. A construtora ela não está, digamos, falindo, ela está só com esse atraso. Agora, existem casos mesmo que nós já vemos documentalmente que a obra nem saiu do papel, existe só o terreno. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Quando você passa por um momento difícil, como enfrentar um linfoma, dá valor a toda ajuda que recebe. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudou.
Mas é importante lembrar das pessoas que ainda precisam ser ajudadas. E você pode ajudar entrando no movimento contra o linfoma. Acesse Quem Ajuda Amigo É e seja meu amigo. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. O Via Justiça e o calote das construtoras. O que fazer quando empresas vendem, recebem o pagamento e não entregam os imóveis? Participam do programa a juíza Renata Bonfim Pacheco, da 27ª Vara Civil de Belo Horizonte, e o advogado Kênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte ouvir a opinião das pessoas sobre os problemas com as construtoras. Veja. Tentar, primeiro é com a própria empresa, né? Se não conseguir, aí tem que estar na justiça, que é o único jeito. Porque as empresas, quando dão cano mesmo, elas não estão aí para nada. Agora, quando a justiça joga pesado em cima, eles cumprem, né? É um desrespeito, né? Se existe um contrato, acho que eles têm que cumprir. Se eles não cumpriram ou pularam alguma cláusula, né? Eu acho que eles devem ressarcir a pessoa que ficou com prejuízo, né? Precisa mudar a legislação para a gente poder ter assim, uma segurança a mais, né? Tem muita gente que o sonho dele é comprar um apartamento, uma casa própria. Investe nesse sonho e depois dá nisso que está dando aí. Comprei um imóvel na planta e quando eu fui verificar as medições dele e o acabamento também, que eles não entregam correto, eu tive problema e você vai ter que fazer com o órgão, você tem que entrar na justiça, você tem que falar com o procurador, você tem que ir para órgãos competentes, quer dizer, a própria construtora ela se nega a responsabilidade disso. A falta de ação do governo, de cobrar dos construtores a entrega, de cumprir o contrato, devia ter multas, devia ser multa ser aplicada para a pessoa que está fazendo aquele contrato ter o respaldo dele como a pessoa pagante que está pagando por um produto e recebendo no tempo. Está faltando lei, no Brasil está faltando exercício da lei. Falta fiscalização mais severa em cima desse pessoal. Doutor Kênio, tem que mudar a lei do direito imobiliário em face do que o pessoal o povo falou? Eu entendo que tem a ideia, né, de você procurar checar primeiro a empresa, se ela é idônea ou não, e também a questão de tirar do mercado aquela empresa que atrasa de forma constante. Tem atraso de 2, 3 meses que é razoável, mas estamos vendo atraso de 3 anos, né, empresas que pegaram o dinheiro dos compradores e não aplicaram no terreno. Então, nesse caso, até fui um coautor de um texto que entreguei para a Câmara Municipal, nas mãos do vereador Léo Burguês, que seria aquele texto, o overbook imobiliário, em que o município não daria o alvará de novo empreendimento para a construtora que atrasou mais 3 meses. Seria uma lei municipal, né, que o alvará é concedido pelo município de forma a coibir que a empresa que atrasa muito viesse lançar novos empreendimentos. Acho que essa lei seria viável. Agora, o que eu entendo também é que o consumidor brasileiro é muito paciente. Então, ele assina o contrato, repetindo, sem analisar as cláusulas. Quando ele lesar, ele demora para procurar o direito dele. Essa demora favorece o crescimento do prejuízo. Então, devia haver uma atitude mais rápida do consumidor. E deveria também se unir. O condomínio, ele unido, é mais forte para coibir qualquer ato irregular da construtora. Então, cabe também uma postura pessoal dos adquirentes para aplicar a lei que já existe. A lei existe para protegê-los, só que eles não buscam isso.
Doutora Renata, teve um cidadão que falou ali que se o judiciário julgar pesado, as construtoras cumprem, mas parece que não é bem assim, igual a senhora falou, né? O judiciário vai, mas na verdade, eu gostei da fala. Eu acho que o jogar pesado é exatamente tomar providências o mais rápido possível. Porque do momento em que aquela ação entra, e aí a gente vê lá construtora tal, incorporadora tal, porque eu acho que, não sei se o cidadão sabe, um juiz recebe em média umas 60 novas ações por dia. Então, nós temos assim o processo judicial eletrônico agora e ainda alguns resquícios do físico. Então, em 60, no mesmo dia, o juiz tem que ter o cuidado, claro, de olhar aquelas iniciais para saber o que é urgente e o que não é. Por exemplo, um caso de operação, uma cirurgia, tem que ter prioridade. Então, nós vamos lá. Construtor, eu tenho feito muito isso, pelo menos na vara onde eu trabalho. Eu tenho analisado bem rápido o pedido daquele autor para ver se há possibilidade ainda de cercar, que é o jogar pesado dele. E eu acho que o judiciário faz isso sim, só que nós estamos vendo, como o doutor já pontuou bem, infelizmente, é uma falta de eticidade profissional, é uma falta de compromisso, são construtoras que não estão sendo fiscalizadas. Concordo que se a construtora já... É igual a ficha limpa, sabe, no eleitoral? Se a construtora já teve um prédio que não foi entregue ou que sequer saiu do terreno, essa construtora não tem que receber alvará para fazer mais coisa nenhuma. É parar, faxinar e ver, minha filha, o que você quer da sua vida? Você está vendendo o apartamento sem poder, você está vendendo sala. O cidadão falou que falta fiscalização. Sim, mas a fiscalização é do executivo, né? Quer dizer, as prefeituras e, no caso, em algumas situações, o Estado é que tem que fiscalizar. E tem que haver esse controle. Agora, tem a situação proativa de nós, consumidores. Quando nós estamos comprando um imóvel, nós estamos numa relação de consumo, tanto é que hoje não há dúvida que, além da lei especial, a 4.591, que é de 64, mas que é um bom diploma legal. Nós não estamos precisando de muita regulamentação no direito imobiliário. Eu acho que nós já temos, assim, um aparato de leis bem razoável. Mas a senhora há de convir, o doutor Kenner há de convir, quando aquele cidadão pediu uma mudança na legislação, a senhora mesmo falou do patrimônio de afetação, que é opcional, deveria ser obrigatório. Sim, não. O patrimônio de afetação é um ponto, mas é a da lei de 64. Então, o que eu digo é que a lei de 64, ela cobre, ela foi uma lei, né, aliás, a legislatura da década de 60, 70, é uma boa legislatura, nós temos boas leis. E essa lei, ela é até muito rica em detalhes. Só que, infelizmente, nós, né, podemos até tentar fazer elucubrações por que a afetação do patrimônio não foi obrigatória. Então, eu acho que aí sim, merecia um trabalho contra, né, talvez até, desculpe a expressão, o lobby de construtoras, mas um trabalho em prol do cidadão, tornando. Porque o que a afetação faria? Olha, esse prédio, tudo, a planta, o terreno, todo esse valor imobiliário, ele não é da construtora a partir de agora, ele passa a ser afetado, ligado exatamente a essa obra. Então, se porventura houver um descontrole financeiro, uma falência, pelo menos aquela obra ali, o consumidor, que é o comprador, ele não vai ter que brigar na justiça com crédito tributário, crédito trabalhista, que são favorecidos. Isso ajudaria. Talvez essa modificação legislativa seria ótima. Nós vamos fazer mais um intervalo e o Via Justiça volta em seguida com o bloco final do programa.
O Via Justiça, o calote das construtoras e a defesa dos consumidores adquirentes de imóveis na planta. Participando do programa, a juíza Renata Bonfim Pacheco, da 27ª Vara Civil de Belo Horizonte, e o advogado Kênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. Doutor Kênio, a Lei de Defesa do Consumidor diz o seguinte: o adquirente da unidade futura pode rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Como essas perdas e danos são resolvidas? Muito simples. Primeiro ponto, que ele tem direito de pegar o dinheiro de volta corrigido. Segundo, com relação a perdas e danos, pode ser a multa contratual, né, que em geral 10% a 20% do valor do contrato. E também a questão do aluguel. Tem situações em que a pessoa, às vezes, ela até fica com o imóvel, só que atrasa 2 anos. Então, esse atraso, ela ficou morando pagando aluguel ou deixou de receber o aluguel do imóvel que comprou na planta. Ou seja, perdas e danos é a questão da reparação, da indenização do que ele teve de prejuízo ou deixou de ganhar em função do descumprimento por parte da construtora do prazo contratual. Então, no caso da rescisão, ela é viável sim, quando a construtora realmente se mostra incapaz de terminar a obra. Doutora Renata, no caso de não devolução das quantias antecipadas, quais as penalidades para as construtoras? Bom, salvo engano, na lei especial não há nenhuma penalidade criminal. A penalidade criminal é quando não há registro. Não há registro ou alegação falsa na incorporação. É um tipo penal bem específico. Bem específico, né? Então, quer dizer, nesse ponto a lei não protege muito, protege bem o construtor, mas a questão da responsabilidade civil, que é a questão indenizatória, como o doutor colocou. Nós vamos ter que avaliar se houve realmente comprovada a perda e dano. A pessoa alugou um apartamento, alugou uma casa, ela estava muitas vezes com casamento marcado e teve que adiar. Cada caso é um caso. O dano moral, a penalidade. Então a penalidade, no meu ponto de vista, a criminal seria para casos muito específicos que provavelmente não atingem a compra e venda especificamente. A penalidade seria civil, que seria indenizatória. O dano moral, Carlos, é uma situação assim bem controvertida. Eu acredito que se a pessoa passou por aquela angústia toda, estava esperando o seu imóvel, estava sonhando com a casa própria, estava acreditando que ela iria ter o seu primeiro imóvel e morar com a sua família, tudo isso reflete mesmo na esfera íntima dessa pessoa e nós poderíamos sim mensurar um dano moral. Acontece muito em casos de nubentes, né? Sim, é o casamento, é o sonho, vou casar, vou ter minha casa, vou constituir minha família. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu andei lendo algumas decisões do STJ, onde eles, na letra fria da lei, dizendo que não haveria dano moral, porque é apenas uma quebra contratual, ou seja, houve um vínculo contratual que não foi obedecido. Mas eu acho que assim é bem frio essa interpretação, né? Há divergência, então, com relação ao dano moral? Há divergências. E o senhor o que acha, doutor? Não, nesse ponto é interessante o seguinte, uma coisa atrás de 2, 3 meses, né? Aí realmente que o tribunal entende, às vezes, em razão de uma quebra contratual, um aborrecimento normal. Agora, outra coisa bem diferente, atrás de 2 anos. Quer dizer, então isso realmente... entrega, né? A não entrega. Então, nesse aspecto, quando o atraso é muito longo, eu entendo que o dano moral é pacífico. Tem que ser aplicado porque as pessoas elas desequilibram. Acontece casos de haver separação, haver rompimento de laços familiares em função desse atraso, que eu não estou falando de uma mera mercadoria, mas da casa própria, né, fator de segurança. Tem pessoas que às vezes sofrem um desequilíbrio em função dessa frustração. Então, nesse aspecto, quando o período de atraso superior a 1 ano, por exemplo, eu entendo que o dano moral é questão pacífica em relação a isso. Doutora Renata, essas ações, elas demoram muito no judiciário? Quanto tempo demora, em média, uma ação desse tipo? Bom, como eu disse, a ação ela não é a única. Nós temos, cada juiz civil em Belo Horizonte, uma média de 10 mil processos de N assuntos, N. Então, a questão do consumidor, especificamente na compra e venda de imóvel ou da incorporação, é uma das ações.
vai depender muito. Normalmente são processos que não exigem muita prova, apesar da questão do dano moral poderia exigir talvez uma audiência para ouvir aquela pessoa, para sentir o que ela passou. Normalmente são processos que a gente considera matéria exclusivamente de direito, então haveria um rito até bem simples, que seria citar a construtora, ela vai ser comunicada da ação, a construtora tem o direito de defesa, ela se defende, a parte autora aceita a defesa, lê a defesa e vai para o juiz julgar. Mas depende da quantidade de processos. O problema é a quantidade de processos. Né? Então, por exemplo, eu não posso parar todos os processos que eu tenho para ficar só com consultora. O que leva a outro assunto, a especialização de varas. A gente está chegando ao final do programa, uns 20 segundos para o senhor, das considerações finais, doutor Kennedy. Entendo. Então, o alerta que eu passo para os compradores é que analise bem o contrato, que só assine esse contrato sabendo das obrigações e direitos, de maneira a evitar aborrecimento. Então, acho a segurança, a compreensão do contrato fundamental. E se houver problema, agir com rapidez. A senhora, considerações finais? Eu concordo com o doutor e digo o seguinte, o brasileiro tem que aprender a usar a advocacia preventiva. Ele gosta muito de usar o advogado na hora da demanda, na hora que o problema já surgiu. Vamos aprender a consultar um advogado imobiliário para eu mesma, se eu fosse comprar algo na planta, é um valor, nós não estamos comprando uma calça jeans, gente, nós estamos falando de valores que é uma vida inteira para juntar. Então, nós, cidadãos, temos que aprender a consultar o advogado antes de fazer o negócio. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.